Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Olho Solto. Estou aqui mais uma vez na série do Portfólio Audiovisual, série de vídeos onde eu mostro algumas produções ao longo da minha trajetória como artista visual, minha trajetória profissional como artista visual. Hoje eu venho falar de uma série que se chama Neocódices, que eu realizei durante um período de moradia, de estadia na cidade do México. Neopódice já é uma das séries agora quase no final do retorno para o Brasil. Esse aqui é o portfólio audiovisual de número 11. Eu já mostrei várias séries, às vezes eu combinei séries aqui no vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar apenas dessa série. Se der tempo eu falo de outra, mas eu acho que não vai dar tempo eu não falar sobre essa. Então, Neopódices, para início de conversa, ao longo da minha estadia no México, duas coisas, dois sistemas de comunicação gráfico e textual me chamaram muita atenção. Um deles são os códices mexicanos, né, que contam de maneira gráfica como era a vida a partir de ícones, né, de desenhos, como era a vida dos antigos mexicas. Tem alguns códices muito famosos, né, que contam também as histórias das migrações, como eles iam de um lado ao outro, como eles migraram de Aztlán, né, até chegar à cidade do México, né, a Tenochtitlan. Tem vários códices, né? Códice Culturini, códice... vários. Agora eu não vou saber dizer nomes diretamente. Mas cada um desses códices tem um sistema de comunicação, mapeia o território, traça o território e vai construindo a narrativa ali dentro daquele território. Eu me inspirei muito nesses códices, né? E no meu período de estadia no México, também uma coisa que eu me inspirei muito também foram os ex-votos, que são já da Nova Espanha, que são pinturas votivas que falam sobre situações do cotidiano, né? Roubos de charrete, acidentes, casamentos, situações votivas que apareciam textos na parte de baixo, pinturas na parte superior e abaixo tem um texto que vai ilustrando o que está sendo contado em si, né? Então, tanto as pinturas de ex-votos, ou também chamados de retablitos, como os códices, foram duas grandes escolas para mim no período mexicano, escolas gráficas, né? Como contar essa narrativa a partir de elementos gráficos e também e textual também. Eu sempre tive um interesse muito grande em inserir texto no trabalho, mas vocês podem ver nas séries anteriores que quase não aparece texto. Então, né, o Neopode também foi uma senda por aí também em colocar e inserir texto nos trabalhos, inspirado nos ex-votos, nos etablitos. Então, então, a part... ao longo desses 10 anos, eu fui escutando várias histórias, né, de situações que aconteceram nesse lugar, com pessoas, né, histórias de bebedeiras, histórias de coisas estranhas que tinham acontecido que ninguém acreditava. O México é um território muito surrealista, né? O André Breton disse uma vez, né, que o México era mais surrealista do que o surrealismo. Então, o pai do surrealismo falou isso sobre o México que ele citou, né? Então, muitas histórias fabulosas, assim, muitas histórias que são difíceis de acreditar que aconteceram, como uma que eu vou mostrar aqui, né, de um elefante que fugiu do circo em Santa Maria la Ribera.
enfim, várias histórias. E algumas histórias eu retrato nessas obras, algumas histórias que eu vi, que eu, quer dizer, que eu escutei, outras que eu vi, e algumas outras eu inventei. Então, o título da exposição é Neopóteses narrativas para novas histórias e outras não tanto. Então, neopótese dá conta de essa construção, né, a partir da ideia do vórtice do ex-voto, essa nova configuração que eu vou dar a partir dos materiais que eu vou usar, a partir dos elementos que eu vou trabalhar. Então, é uma série de assemblagens, né, sobre papel Paraná, papel onde eu pinto com tinta óleo no papel, então eu deixo uma camada densa sobre o papel de tinta, papel totalmente embebido da tinta, e a partir disso eu vou trabalhando ali. Eu construo uma trama de mapas, no fundo, com tinta óleo primeiro. Esses mapas têm a ver com o território que eu estou falando. Nesse caso aqui, estou falando de Cuautitlã Izcalli, tem uma placa de ônibus que eu coletei do, de um ônibus que caiu na rua. Eu estava passando por lá, eu coletei esse nome, né, Cuautitlã Izcalli. Pintei mais ou menos as vias em Cuautitlã Izcalli, tem uma rotunda ali, tem uma avenida grande que passa, né? E aqui tem alguma assemblagem de objetos aqui pequenos, com a estrutura dos cubos que aparecem. Então, tudo isso está contando uma história. Aqui embaixo está contando a narrativa, né? Vem contando a narrativa do que acontece aqui. Esse, em específico, especificamente, vai contar de uma festa, onde uma pessoa convida alguns amigos para uma festa, e nessa festa eles ficam todos bêbados e tal, e ele tem que trabalhar às 6 horas da manhã, então ele começa a mandar todo mundo embora, e aí é uma história clássica, né, que se repete muito. No México eles têm muita festa, eles bebem muito. Então, foi uma história que, na verdade, eu tinha escutado várias vezes nessa história da bebedeira, que a pessoa fica com ressaca e tem que sair de manhã cedo e não consegue mandar as pessoas embora. Então, aqui foi da melhor de ver. Então, esse bonequinho do meio é tipo convidado, os que estão em volta são. Não, é o aniversariante que estão em volta são os convidados, as tampinhas de cerveja que fazem o elemento da festa, né? Cerveja da bebedeira e tal. Tudo isso está acontecendo dentro de um território, né? Um mapa, como nos pode é um território específico. A placa do ônibus que caiu marca o nome desse território, e aqui embaixo tem esse texto muito inspirado nos ex-votos e quanto que está acontecendo ali, né? Está acontecendo nessa narrativa ali. Eu faço sublinho algumas palavras, alguns contextos, conceitos que aparecem ali. Esse aqui fala de um estudante de agente mexicano que vai estudar em Buenos Aires, ele vê a cidade, ele sente a cidade bucólica, aquela cidade de Buenos Aires fria, tem umas fotografias aqui azuis que eu coletei de uma revista. Então, esse trabalho também que eu pesquiso novos materiais, né? Plástico, madeira, fotografia, fragmentos de mapa, tudo aí dentro. Todos esses trabalhos estão colocados em papelão, papel Paraná pintado com tinta óleo e colocado sobre um bastidor de madeira, meio deslocados, estão deslocados. Esse aqui é um outro que fala sobre dois amigos que fazem um negócio de Bitcoin em Índios Verdes, que é uma parada na cidade médica, que tem uma pirâmide assim, que tem um índio indígena em cima da pirâmide, um monumento lá que tem, né? Eu lembrava disso aí, quando eu peguei esse cone aqui de estacionamento, eu cortei ele, eu lembrei dessa escultura. Então, eles estão no labirinto dos bitcoins. Então, aqui ele fala sobre isso. Né? Vou ler isso aqui. De aqui em Mário, também as pessoas que eu falo são pessoas que realmente passaram pela minha vida lá. Fiz espécie de homenagem a essas pessoas. De aqui em Mário começa um novo negócio. E aqui em Mário realmente eram dois conhecidos que tocaram na banda comigo e que começaram um negócio de Bitcoin. Mais o Mário, e aqui não, mas é que acabou entrando na história.
E aqui em Mali ele começa um novo negócio e decide investir em Bitcoin, ganhando 39 mil Bitcoins cada um em 2 anos. Com isso, eles se animam e alugam um departamento em Índios Verdes com 20 computadores e colocam o seu negócio para girar no labirinto das criptomoedas. Então, a série também tem uma ironia, né? Será que essa história... E essa questão que eu falei no início, será que essa história existe? Então, ela existe de certa forma, porque o Mário realmente começou com bitcoins, mas o Yakin não trabalhou com o Mário, mas eu coloquei o Yakin nessa história aí. Esse jovem mexicano aqui, que foi morar em Buenos Aires, na verdade eu não conheci nenhum, mas é muito provável que essa história exista, que ele se perdeu nas ruas. Eu vou ler esse aqui. E não dá para ler. Então, mas vou falar aqui que ele é um jovem mexicano que se perde pelas ruas de Buenos Aires, né, da região portenha. Ele lembra da namorada dele, está lá no México, ele começa a chorar. Muito comum, né? Essa nostalgia, essa saudade. Esse aqui é um cara que vai comprar. Então, essas assembleias foram feitas com muitos objetos que eu tinha, né, e que também foram doados, que eu peguei lá em casa, na casa da minha sogra na época, né, coisas de Mario Bros, coisas de Natal, cartão do metrô, outro cartão do metrô, outra foto azulada, como aquela de Buenos Aires, a bandeira do México. Isso aqui falava de um cara que era o Minoru, que foi um cara que eu dei aula. Fiz essa homenagem mais ou menos para ele, né? Que na verdade a história não é muito boa. A história conta que ele foi comprar um videogame, que aparece o Mario Bros, e quando ele está passando pela rua ele consegue e tal, ele pega um Metrobus, aí aparece o cartão do Metrobus, e ele vai andar por umas ruas meio escuras, e aí, quando ele está quase chegando perto de casa, aparece um assaltante e rouba ele, ele perde o videogame na data do Natal, era no Natal. Então é uma história triste. Então, algumas histórias são meio tristes, outras histórias tristes, outras de negócio, de sucesso, né? Outras falam de nostalgia, de tristeza, outras falam de festa. Essa aqui fala de uma viagem de maconha, né? Isso aqui conta uma história de um cara que está passando pelo campus da UNAM e ele encontra alguns caras que estão lá, né? Personificados nesses três ícones aqui, três elementos. A partir daí ele encontra uma outra situação. Vou ler para vocês. É divertido isso aqui. Roger passeava com sua bicicleta pelo campus universitário quando começa a chover. Pense em procurar um abrigo, deixa eu mostrar aqui, mas está numa área descoberta. Vê mais à frente o garoto dos tacos de canasta, um palhacinho e um roqueiro que fumavam maconha. Ele pergunta para eles qual é o único abrigo. E eles dizem que está passando o Lago do Peixe Prateado, onde ele encontrará o tudo. Então ele vem aqui, ó, quando o pictograma está chovendo, ele vem por aqui, encontra um palhacinho que está vendendo tacos e o roqueiro. Eles falam que o único lugar para ele se proteger vai ser onde está passando o Lago Dourado do Peixe Prateado. Daqui o Peixe Prateado está aqui, onde ele encontrará o todo. Então tem a janela com o yin yang, é uma madeira que remete à infância, ao nascimento, tudo isso. Depois tem mais um trabalho aqui que fala sobre a disputa de território na cidade, né? Um cara que vai vender, que vai de uma cidade para a cidade do México para vender tacos, disputa um lugar, um posto de tacos lá, né? Um lugar, uma barraquinha. Tem essa coisa também na cidade, para você se colocar lá, tem que disputar o lugar. Esse aqui. Também comecei a fazer esses em diferentes seções, né? Presas sobre uma estrutura de madeira, né? Isso aqui é uma tela, uma pintura, que conta uma história de um casal que sai de Puebla, que vai comprar coisas para o casamento. Quando eles estão passando por R Central, eles são pegos tem uma passeata, uma manifestação de uns anarcopunks, que tem uma aplicação aqui que usarem roupas de punks, né? E eles acabam ficando presos nesse congestionamento e não conseguem comprar nada
e terminam brigando. E aqui eles entram aqui pela cidade. Então, a abstração aqui é um território aqui também meio desconhecido, né? Dentro da cidade começa a estrutura das ruas aqui. Eles acabam brigando e voltam para Puebla. Tem a placa de um carro de Puebla que era de um amigo meu que eu peguei lá, que marca o início da viagem. Aqui é uma que fala do retorno de uma lenda, né, do retorno de Quetzalcóatl, mas o retorno de Quetzalcóatl dentro de um contexto interessante, que são as vernissagens, as inaugurações de exposição, né? Então eu falo que estava aqui conversando três pessoas, né? Mister Robert, que é um amigo meu, que é um grafiteiro, que na verdade ele me deu esse pinzinho, né, um bottom, e tem uma lata de jet, e um metalheiro. O metalheiro, na verdade, é uma figura, é um bottom também de um cavaleiro medieval, né? Eles estavam conversando no Museu del Chopo. O Museu del Chopo, na verdade, esse é o chaveirinho do Museu del Chopo, que está aqui. Estamos conversando assim, né? Aleatoriamente, falando sobre muitas histórias. Uma delas, em um bom momento, eles estão falando sobre o retorno de Quetzalcóatl, da serpente emplumada, né? E a serpente emplumada que aparece como um chaveiro chinês com uma imagem, com também um outro broche, né? Que são broches. Falei, botam mais agora. Um broche da mexicana de aviação, uma empresa que faliu. Então, as asas aqui do Quetzalcóatl, que é a serpente emplumada, a divindade mais, das mais conhecidas do panteão mexica. E era um dia de sol, né? Que o pictograma mostra o sol. Então, é papel pintado, estrutura do mapa da cidade, sobre uma moldura de madeira pintada também, com recortes de papel. Vou ler para vocês aqui, dá para ver. Robot, o grafiteiro e Fausto, um veterano metaleiro, se encontram numa inauguração do Museu del Chopo. Começa a conversar e os dois confabulam sobre o regresso, a volta de Quetzalcóatl e o início de uma nova era, quando dizem para ele que já acabou o evento, que eles têm que ir embora porque vai fechar o museu. Já é tarde. E a história termina assim, né? Tipo, banal, né? Então, tem muitos que são algo mais drástico, mais catastrófico, algo mais lúdico, ou alguma coisa muito banal, assim, como, tipo, ó, embora, acabou, embora. Isso aqui fala do tema da migração, né? Como os mexicanos migram para os Estados Unidos, né? Essa questão toda da migração. Fala de um Kevin, né? Que é esse robôzinho aqui, que pede a um coiote que compra, né, a passagem dele pela fronteira. Aqui marcam os perigos, né, da fronteira, que é essa serpentezinha de dourada. Aí ele passa pelo muro, né, que é o bloco de leva, que é o muro do Trump lá. Trump. Quer dizer que não foi o Trump que fez, mas o Trump está se falando desse muro. E ele chega a São Francisco, outro broche de São Francisco, tem um piano aqui, umas estrelas, né, um sucesso. Então ele chega em São Francisco, atravessa a fronteira, e ele consegue se firmar na carreira de músico, né? O sonho que ele tinha de ir para os Estados Unidos, acessar o American Way of Life, na American Dream. Depois de deixar grande parte das suas economias com o coiote, Kevin consegue atravessar o muro, passa por apuros, fome e sede, mas chega a seu destino onde tem êxito na música e vive feliz. Chega aqui em São Francisco, né? Ele passa pelas serpentes do deserto, passa por aquilo tudo, atravessa um muro, que esse leva o vermelho, e chega lá. Então, tudo isso, essa série é feita com memorabilia, né? Com diferentes objetos que eu tinha lá nas gavetas e que coloco, né, para contar essas narrativas. Na verdade, vou configurando muitas narrativas a partir dos objetos mesmo, né? As histórias vão saindo a partir de associação dos objetos. O que eu tenho aqui? Eu vou juntando uma coisa contra lé concreto, como diz aqui no Brasil, né? E a narrativa acaba surgindo. E tinha, na verdade, esses trabalhos não têm uma narrativa específica, por isso que muitas são inventadas, né? Muitas são escutadas, muitas são já escutadas. Muitas são comuns, outras são inventadas e outras são totalmente fabulosas, né? Mas muito reais também. Esse aqui eu tinha um imã de Copacabana que falava.
sobre um imã de Copacabana que fala que mostra a praia e tal. E eu coloquei esse imã no centro dessa placa de poliestireno. E daí vão construindo a história, né? Que é de um cara que vai para o carnaval, tem uma borrachinha aqui, tem uma borrachinha pequenininha, uma borrachinha de apagar de um índio indígena. E ele está meio que no carnaval, tem uns confetes aqui. E no carnaval ele se deslumbra pela cidade e ele acaba não voltando nunca mais para o México. Ele fica morando no Brasil, em Copacabana. Esse aqui fala de uma pessoa que é perseguida por um cachorro, né? Lá em Volta Atlântica ele tem muito essas matilhas que perseguem as pessoas, né? Então, o chaveirinho do cachorro. Quer dizer, isso aqui é uma história real, né? Existem realmente essas matilhas que perseguem os cachorros e eu, a partir daí, construí essa narrativa. Então, tem esse boneco que está correndo assim entre os cactos, né? Lá em Volta Atlântica tem muito cactos. E depois ele vem, acaba vindo a falecer, né? Tem essa coisinha aqui, toma os remédios, fica internado, mas ele acaba não suportando, né? Às 7 da manhã, Vinícius, que ia trabalhar em Naucalpa, é atacado por um cachorro. Quando ele foge, se coloca, entra entre cactos e depois de uma mordida do cachorro hospitalizado, toma vacinas e antibióticos. Mas a sua mãe diz que foi um milagre. Perdão, gente, ele não morre, não. Eu tinha esquecido. A mãe dele diz que foi um milagre, então aqui, essa luzinha faz referência às orações da mãe dele, ele sobrevive, tá? Foi dramático, não foi trágico, o fim. Ele sobrevive, sim. Esse aqui fala da fuga de um elefante de um circo na Santa Maria da Ribeira, que tem um sol, que era um dia de sol, e aqui tem a placa que diz Santa Maria da Ribeira e tal, que tem os cactos. Esse fato que realmente aconteceu, você vou entregar para vocês, né? Escapa um elefante do circo, foge um elefante do circo do lado da Alameda. Era um dia de sol, de festa e de jogos. Tentam prender ele até que a luz de uma câmera assusta ele e ele fica louco. Eles matam esse elefante aí mesmo, entre as árvores, os cactos e as tunas em flor, quando vão nascendo, né, as flores dos cactos. As tunas. Ok? E os elementos dos cubos que aparecem, né, em outros trabalhos, eles servem como as pegadas para ele direcionar onde está a narrativa, tá vendo? Eles aparecem aqui daqui para cá, onde o personagem vai correndo. Aqui nessa série, os cubos eles voltam. Essa série é mais recente, ela é de 2021. Isso, né? Para a pandemia, eu trabalhei nessa pandemia. E os cubos voltam, agora fazendo uma sinalização de movimento dos personagens, ou marcando algum ícone importante dentro da narrativa. Mas quase sempre marcando o trajeto, né? Sempre por aqui, passa por aqui, vai por aqui. Então, os cubos dentro do meu trabalho apresentam várias funções, né? Várias maneiras de comunicação. Você quer falar de um assassinato de um sicário que vai matar, de alguns contratados, um sicário que vão matar, não, desculpa, de um sicário que vai matar 3 garotos lá em Tlapa. Eles estão conversando, eles morrem na frente de uma taqueria. Isso realmente é um fato real. Eles morreram e foram assassinados. Então, acontece uma vez a taqueria lá perto da casa da minha sogra, na época, que era minha sogra na época. E aí, aqui aparecem umas loterias mexicanas de loteria dos tacos, que aparece que tinha no caderno. Elas são um fato real. Aqui, os flores do Dia dos Mortos são, claro, uma homenagem a essas 3 vítimas da violência. Eles foram encomendados, né? Esse sicário aqui, que é de branco, tá? Pistola aqui apontando para eles, pistola. Esses 3 são os que morrem, são guerreiros, as terras de os brinquedinhos assim de plástico. Dá pra ver.
E aqui já, quase até para terminar, na verdade, é um carro que derrapa, né? Depois de chegar na cidade, Angel, que ainda não dominava bem as avenidas, Angel é um conhecido meu que veio de Monterrey, é o que fiz a homenagem a ele. Angel, que não dominava bem as avenidas, decide fazer uma manobra saindo de R, do eixo 1 norte para pegar a Rua Reforma, a Avenida Reforma, pra entrar na Avenida Reforma. Seu carro sai do controle e ele vai contra o muro de contenção, mas não se machuca. O carrinho aqui, ó, é a pintura e assemblagem, a adição de objeto. A pintura. Essa série, pintura com assemblagem. Pintura com adição de objeto. Essa aqui madeira, esses aqui plástico, madeira. Então, é uma pesquisa de vários suportes diferentes. Eu vou ler agora para terminar o texto do Michel Blanc-Subir, curador dessa mostra, né, que é curador da Fundação Cumex, nessa empresa escreveu sobre o trabalho. Ele fala assim: era uma vez uma população que vivia numa cidade muito estendida, muito grande. Era uma vez um artista brasileiro transitando pela cidade, olhando e escutando. Uma tentativa de leitura das obras aqui reunidas convida a considerar mais uma vez as categorias clássicas de forma e conteúdo. O conteúdo são histórias que a De Souza inventa. Suas narrativas são baseadas em acontecimentos ouvidos e vistos, enriquecidos pela coleção aleatória de objetos encontrados na rua durante derivas de inspiração situacionista. Eu já falei aqui, né, que eu faço muitas derivas assim, meus trabalhos nascem muito dessa situação. Então, ele encontra objetos pela rua durante derivas de inspiração situacionista e outros comprados em lojas. Colocados aleatoriamente e ao determinismo, esses contos urbanos populares compartilham o espírito do primeiro longa-metragem de Pedro Almodóvar, Pepe Lucipon, e outras Chicas del Montão, não sei traduzir isso, tá difícil. Aparece que surgiu no cinema em 1980. Espontâneo, explosivo e livre. São relatos e peripécias de vidas supostamente ordinárias. Para vocês entenderem também essa obra, seria interessante essa série, ver esse filme que o Michel sugere. O movimento dos personagens e a representação de seus trânsitos constituem a essência da imagem produzida. Sob uma aparência ingênua da forma, é mais complexa do que parece. Utilizando uma escritura hieroglífica, as histórias que cristalizam, que esses quadros mostram, se apresentam como rebus ou colagens tridimensionais disfarçadas de ex-voltas. Com molduras de esquadrar, fora de enquadramento, e essas coisas tortas entre o chassi e superfície pictórica, solto mostra uma vontade de neoconcretismo carioca de romper a rigidez da estrutura. Um plano urbano com avenidas e ruas ocupa o fundo de cada composição. Eu falo de escritura porque há leitura e leitura cronológica que caminha de uma unidade semiótica a outra. Muitos desses sintagmas envolvem boletins, né, catálogos, brinquedos, bonecos e outras bugigangas de plástico que deciframos e seguimos sob a luz dessas construções geométricas recorrentes na obra de Souto, os cubos que eu falei, né? Que agora se apresentam como caminho, que enfatizam o movimento. Estas verdadeiras cadeias reticulares serpenteiam entre elementos e desenvolvem o conto. Boa leitura e que se divirtam. Michel Blanc-Subir. Obrigado, Michel, por ter escrito esse texto tão interessante. Obrigado a Diana por ter feito contato com o Michel Blanc-Subir, a Diana Rivera. Obrigado. Eu quero agradecer aqui a Velha Teran, disponibilizou um quarto na casa dela para que eu fizesse ateliê e produzisse essa série. Né? E foi exibida em 28 de julho de 2021, plena, já no finalzinho, mas também metade da pandemia. Né? São diferentes suportes, diferentes materiais. Eu mostro aqui essa, 。 .
Passamos uma vez devagarinho, para vocês verem. Esses materiais. Então, é uma série muito lúdica, muito divertida, muito colorida. Uma paleta cromática muito vibrante. Trabalhei aqui escrita, trabalhei em campos pictóricos, trabalhei com tinta óleo, papel que eu queria trabalhar já tinha um tempo. E todos esses objetinhos foi muito divertido. Então, a gente teve divertido de trabalhar e dar uma nova vida para eles, né? Estavam no fundo de um gaveta que se transformaram em aulas. Essa última aqui, ela, na verdade, foi retirada da série. Então, gente, esse foi o portfólio audiovisual número 11, onde eu apresentei a série Neoclóides, hospedada na página leisouto.com. Aqui agora disponível o comentário, uma série de comentários nesse portfólio aqui no YouTube. Então, deixo para vocês aqui essa série. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o vídeo número 12. E até lá, até breve.